O diretor esportivo do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro, concedeu entrevista coletiva antes do treinamento que abre a preparação para enfrentar a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. D'Alessandro fez um diagnóstico completo a respeito do que encontrou quando chegou no cargo para comandar o vestiário colorado. Exaltou o trabalho do técnico Roger Machado e também do preparador físico Paulo Paixão. Falou sobre as renovações de Gabriel Mercado e Bernabei e deu start a preparação para o Clássico Grenal, comentando também a situação do arquirrival em crise no momento. A gente fala sobre tudo isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo vamos resumir a forte entrevista coletiva de D'Alessandro aqui na sala de imprensa do CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira, antes do treino que abriu os trabalhos na preparação para enfrentar a equipe do Vitória neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se você tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso você pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as barbadas do aplicativo da Zapay. Vai lá, Z-A-P-A-Y, baixa o link, vai estar fixado aqui nos comentários e você faz o download gratuito para fazer uma consulta no teu veículo, beleza? D'Alessandro concedeu entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira, antes do treinamento que abre os trabalhos para enfrentar a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Uma entrevista coletiva de rotina, um movimento que a comunicação do Internacional está fazendo para aproximar o torcedor do clube neste momento, e D'Alessandro, obviamente, falou sobre vários assuntos do bastidor colorado. O D'Alessandro falou muito sobre os diagnósticos que ele encontrou ao chegar no Internacional e para tentar entender o que melhorou para que os resultados fossem melhores, sejam melhores a partir dos últimos dias, a partir das últimas semanas. D'Alessandro colocou na conta da confiança a recuperação do Internacional. E ele falou claramente que quando ele chegou no vestiário do Internacional, o Inter era um time sem confiança. O Inter era um time que se abalava facilmente quando levava uma pancada. E essas são aspas ipsis literis. Foi exatamente o que o D'Alessandro falou nessa entrevista coletiva. Que quando o time levava um gol, sentia muito e não conseguia reagir. E que esse foi o principal problema que ele, D'Alessandro, encontrou ao chegar no Internacional. Que com um trabalho em especial da comissão técnica, elevando a moral dos jogadores, tudo isso pôde ser recuperado. D'Alessandro falou muito sobre o trabalho que ele tem por estar integrado ao ambiente colorado, por estar integrado ao contexto, por ter jogado durante 14 anos no Internacional, de a obrigação que ele tem de passar para o vestiário uma mensagem e um ambiente de que as pessoas e os jogadores gostem do clube. De acordo com o D'Alessandro, esse é o segredo para um vestiário vencedor como os que ele teve no início da década e no final da década passada. Um vestiário, um grupo de jogadores que tenha identificação com o clube, e para isso é necessário que seja um grupo com uma certa casca, que seja um grupo com um certo contexto e com uma passagem de um período maior de tempo no vestiário colorado, e que aos poucos vão se identificando e comprando as ideias do clube, comprando as ideias da torcida, gostando do Inter. Esse é o segredo, na visão de D'Alessandro, para o vestiário ele ser vencedor. D'Alessandro falou muito sobre as questões físicas. E de acordo com ele, esse é o elemento técnico que mais impactou na equipe a ponto do time render mais. Os jogadores, estando bem fisicamente, se sentem mais confiantes, inclusive para serem aplicados taticamente dentro daquilo que é proposto pelo técnico Roger Machado. E aí ele rasgou elogios ao Paulo Paixão. De novo, tocando de certa forma neste assunto delicado referente à última comissão técnica que passou por aqui do treinador Eduardo Cudê. E óbvio, D'Alessandro falou muito sobre o Roger Machado. Diz que não havia trabalhado ainda com o treinador, que está conhecendo ele melhor no último mês, mas que tem se dado muito bem com o Roger Machado, tem entendido muito bem o trabalho do Roger Machado e que ele é o grande responsável pela retomada técnica que o Inter vem tendo ao longo dos últimos jogos. Não só com resultados, mas também com o desempenho, também com o nível de atuação que está agradando a todos
não só internamente, mas também a torcida. D'Alessandro falou sobre a sua experiência como jogador, disse que ele como jogador ouvia melhor pessoas que eram ex-jogadores e que ele tem essa facilidade com o grupo. Por ter sido ex-jogador, ele pode ser mais ouvido, sabe mais o timing de conversar com os atletas. E isso tem sido importante para ele, D'Alessandro, comandar um vestiário como ele está fazendo neste momento como diretor técnico, como diretor esportivo, tá? Eu perguntei ao D'Alessandro sobre Clássico Grenal. E eu perguntei sobre o contexto que a crise no Grêmio atualmente, o Grêmio está a 3 pontos do Z4, o contexto em que a crise do Grêmio impacta no vestiário do Inter. De que maneira o vestiário do Inter está atento ao que está acontecendo do outro lado da cidade e de que maneira o vestiário do Inter está reagindo à possibilidade de, em 20 dias, ter um Clássico Grenal que pode ajudar a rebaixar o Grêmio. E o D'Alessandro, obviamente, não se esquivou da pergunta, ele que sabe muito sobre o ambiente de Clássico Grenal, e a gente ouve o que ele falou nessa resposta. Não, quem chega aqui no Sul sabe tem que saber o que significa o Grenal. Tem que saber conviver com a nossa rivalidade. E tem que saber o valor que tem o Grenal. Tem que saber muito bem. Não é um jogo qualquer. Nós temos que focar no que a gente faz. Sabe? O que acontece do outro lado, a gente tem que olhar, ver, sempre que o nosso adversário estiver pior, é melhor para nós. Agora, isso tem que nos dar força, não tem que relaxar. Não tem que ser uma coisa que, não. Isso tem que dar mais força para nós. A gente não pode falar do Grenal agora porque nós temos jogos. Não adianta falar do Grenal agora para eles, ou pensar no Grenal e não ter uma performance boa com Vitória e com Corinthians fora de casa. Nós vamos pegar o Vitória, que está numa situação difícil, mas que vai jogar a vida aqui. Nós vamos pegar o Corinthians, que está em 3 competições, e que vai ser um jogo difícil. E aí depois nós vamos ter o Grenal, vamos ter semana cheia para trabalhar, mas a gente não pode pensar lá, né? Inconscientemente, todo mundo tem que saber o que significa o Grenal. Todo mundo tem que saber que nós podemos chegar num momento muito importante no Clássico Grenal. Agora, para chegar bem no Grenal, não podemos pular etapas, né? Nós temos que focar no nosso trabalho, nós temos que focar no que a gente vem fazendo de bom e o que não tá o que tem para melhorar, nós melhorarmos. O outro lado é o outro lado. A gente tem que focar aqui e eu volto a repetir. Se o outro lado tá pior que a gente, tem que ser um incentivo. A frase de D'Alessandro é impactante. O rival estar pior é melhor para a gente. O fato do rival estar mal é melhor para a gente, mas precisa servir de incentivo. Um cara que conhece muito este bastidor, muito este ambiente de Grenal. Este D'Alessandro, que foi o destaque, roubou a cena aqui no CT Parque Gigante nesta sexta-feira. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!